Para dar continuidade e finalizar o complemento da parte 2, gostaria só de ler a primeira estrofe do poema Navio Negreiro, para vocês terem uma dimensão, pelo menos uma comparação com os trechos que eu vou colocar para vocês verem dos slams. Que tem algumas associações que a gente pode até comparar, como o Castro Alves, para criar aquela ambientação de manifesto, é um poema manifesto na verdade, como o slam é um poema, é um verso que está sendo ali oral, ao invés de ser escrito, primeiramente. Claro que foi escrito de uma primeira questão do slam, depois ele decorou para estar ali, impor a sua voz, o seu corpo e a sua voz ali na frente. A primeira estrofe do poema Negreiros diz assim: bem feliz quem ali pode nesta hora sentir deste painel a majestade, embaixo o mar, em cima o firmamento, e no mar e no céu a imensidade. Agora, na segunda estrofe, ele diz, o Castro Alves diz: que importa do nauto berço, donde é filho? Qual o seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai, que a morte é divina, resvalo, o brigue a bolina, como golfinho veloz. Presa ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena, as vagas que deixa após. É tão lindo assim. Eu não vou continuar porque senão vai estender muito o vídeo. Mas a gente cria uma associação muito com o Islã, essa poesia de protesto, que, como eu disse no primeiro vídeo, vai estar, a temática é muito as questões à margem da sociedade, a questão do racismo, a questão da população negra, que vai estar colocando ali a sua vez, sua voz, o seu protesto, a questão também sobre o gênero, além de política, que alguns islãs vão colocar as cotas de universidade, alguns islãs também vão colocar ali, inserir naquele contexto. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria agora de, neste momento, colocar, explanar o Islã. Primeiramente, a origem. Como surgiu o Islã? No artigo que eu selecionei, esse artigo é muito importante. Esse artigo é da Daniela Silva de Freitas, que ela faz um apanhado geral, o contexto geral, como eu retomando a Paulo Freire, como é importante considerar o contexto, não só o texto em si. E considerando o contexto do surgimento do Islã, a Daniela resgatou essa origem. Ela diz assim, abre aspas, Mark Smith, fundador do primeiro Islã do mundo, era trabalhador da construção civil e poeta nos meados dos anos 1980. Smith diz que chegou ao formato do Islã gradualmente e tentando transformar os eventos de leitura de poesia organizados por ele e seus amigos em bares de um bairro operário de Chicago, em uma espécie de show que atraísse aqueles que não se viam acolhidos pelo ambiente das leituras de poesia tradicionais. Fecha aspas. Isso que é importante, que a Daniela nos traz nesse artigo, que para contrapor aquela leitura clássica, tradicional da sala de aula, de literatura, que a gente pode colocar aqui no nosso contexto de literatura que a gente aprende nas escolas, principalmente a literatura do ensino médio, começando no primeiro ano, sobre o realismo, classificando os períodos literários, realismo, o parnasianismo. Tem gente que tem trauma. Eu já conheço amigos que tiveram trauma de ler Machado de Assis obrigado, de ler José Alencar, Iracema obrigado, de ler Helena de Machado, de ler outros românticos da escola literária do romantismo, porque tanto o Enem como alguns vestibulares exigiam esses livros. Então, o ato de exigir você uma leitura, ele de antemão, ele já coloca ali a questão da literatura não pode ser exigida.
ela tem que ser conquistada, deixar o livro te conquistar. O momento ali que você, às vezes, nesse momento da sua vida, você não está preparado para ler, por exemplo, um Crime e Castigo de Dostoiévski, mas daqui a uns 5 anos, 2 anos, você amadureceu para ler Crime e Castigo, para ler Um Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Então é muito importante, como muitos islãs, há depoimentos que eles começam a gostar de literatura através dessas poesias faladas nas periferias. E talvez até ao contrário. O Islã, que já escrevia antes de se tornar Islã, então ele tem muitos dados, como a própria Roberta Estrela Dalva, que a gente vai chegar nela, que ela é a fundadora praticamente do Islã no Brasil. Mais embaixo, nesse artigo, a Daniela ela nos traz sobre que a poesia, abre aspas, a poesia deixa o ambiente acadêmico, é importante, a poesia deixa o ambiente acadêmico e abandona os circuitos tradicionais de curadoria e produção de sentido, flerta com a canção popular e torna-se uma prática coletiva, e como tal, se estabelece no limite entre o oral, o escrito e o visual, fazendo da performance um elemento central. Olha que trecho importante. Como a questão do oral, o oral vai se colocar, vai se sobrepor à escrita. Não é que a escrita vai deixar de ser importante, ser relevante no contexto do Islã. Mas o Islã, como eu disse anteriormente, primeiramente, ele vai decorar. Não sei como, depende de cada Islã. Se ele vai escrever primeiro para depois decorar, você vai gravar, né, o seu áudio e escutar o seu áudio e decorar aquela poesia ali. Um dado importante que eu estava, nesse próprio artigo, eu estava lendo, que os islãs não são rebuscados. Eles não têm a métrica em si, a questão do ter a preocupação de ter rima sempre, de ter uma palavra, um vocábulo ali diferente, um vocábulo intelectual, entre aspas. O Islã não vai preocupar em ter isso. O principal conteúdo é considerar o contexto do participante, do Islã ali. Considerar o seu contexto, a sua vivência de mundo. A sua escrevivência, citando um pouco a Conceição Evaristo, a escrevivência do seu mundo, ali inserido, ali engendrado. Tanto que às vezes eu até me perder para tentar traduzir para vocês, que não são do mundo acadêmico, que eu dedico esse trabalho aos islãs, não só aos islãs, aos MCs, a galera mais à margem da sociedade. Também outras artes como grafite, entre outras artes que são colocadas muito à margem da sociedade, são, de certa forma, pré-conceituadas pela sociedade. E eu quero trazer, para concluir esse trabalho, alguns islãs selecionados, que eu selecionei. Eu vou decidir se eu vou colocar todos os trechos para o vídeo não ficar muito abarrotado de... Repara que eu coloquei pouca citação, eu não enchi esse vídeo de citação acadêmica, para vocês começarem a entender, adentrar no seu universo de vocês, para vocês que não conhecem o Islã, porque eu não conhecia o Islã até então. A Juliana, a professora minha, Juliana Leal, que me apresentou o Islã, não conhecia. Eu conhecia as batalhas de rimas de raps e MCs. E claro, os repentes, né, na literatura nordestina. O primeiro Islã que eu vou colocar é da Carol Dalfarras. Inclusive, ela tem uma entrevista no Entre Linhas, na verdade, Entre Trilhas, que o escritor Rafael Monteiro, ele entrevista o W. Black e a Carol Dalfarras nesse programa. E repare o trecho as duas estrofes de Castro Alves que eu li sobre a questão
da escravidão, sobre o navio negreiro, o tráfico de escravos que ele ali, o Castro Alves está denunciando, repare como vai ter uma associação, até uma certa semelhança desse ato de manifesto que o Islã tem. Então eu selecionei uns 6 slams para vocês terem uma noção e apresentar para aqueles que não conhecem essa arte que muitas vezes é impedido por policiais. O próprio artigo traz, eu não li o trecho do artigo que traz isso, depoimentos, mas há depoimentos islãs que às vezes há cerco de policiais querendo impedir essa manifestação pública. Então, o primeiro slam vai ser da Carol Del Farras. Esse foi o primeiro slam da Carol Del Farras. O slam ele é recente no Brasil. Se a gente comparar a origem em Chicago, na década de 80, pelo Martin Smith, ele vai ter uma origem muito recente. Agora, o segundo slam que eu quero trazer, que eu falei das temáticas debatidas. Há uma temática sobre gênero que eu quero trazer aqui para vocês. O slam chama Bichart, que ela foi a vencedora do slam recentemente em dezembro agora, de 2021.
quero ser o motivo da minha mãe chorar. Eu não quero chegar em casa com a vela nos peitos, braços cruzados e nunca mais a minha voz ela escutar. Maninha, eu te prometo que eu vou ser muito feliz. O meu nome é Bicharte, eu não sou prostituta, eu sou poeta e atriz. E mais, vocês não vão encontrar o meu corpo preso numa viatura. Se vocês me queriam fazer no programa, prazer, eu sou a própria literatura. Tá vendo como é forte? E um detalhe aqui no slam da Bicharte, ela faz uma paródia no início. Ela começa falando, na verdade, a Geni, eu até anotei aqui, Genil Zeppelin, Chico Buarque, que também faz parte do contexto da ópera O Vagabundo, de Chico Buarque. Então ela começa a cantar. Quando eu falei que a música, o contexto de os objetos cinematográficos não são permitidos, mas no início do slam aqui no Brasil, ele é permitido você entoar algum canto. Aí você já começa a declamar a sua poesia. Agora, um slam aqui que eu quero dar destaque, que eu até acompanhei ele no Big Brother Brasil 2021, é o Lucas Penteado. Eu conheci ele, as atuações dele através de Malhação, né? Viva a Diferença. Creio que 2019, se não estiver enganado, essa é a temporada da Malhação. Ele ficou muito conhecido. Esse slam dele foi antes dele ter feito a Malhação. Que é o slam que ele faz quase uma paródia com o Nego Brau. Ele faz também uma crítica com a questão dos contos de fada. Ele fala, não, isso aqui não é um conto de fada, isso aqui é realidade, isso aqui não é uma história escrito com E, isso aqui é uma história escrita com H maiúsculo. Eu gosto muito não só a atuação do Lucas Penteado. Eu não sabia que ele era poeta, eu só sabia então que ele era um ator, né, de Malhação. E depois do BBB eu comecei a acompanhar alguns trabalhos dele. O slam que ele vai falar, foi um dos slams da Resistência de São Paulo. Boa noite pra geral. Era uma vez? Não, para que isso aqui não é conto de fadas. E a história que vai ser relatada é só realidade. Conta as memórias de uma vida pacata que esmagou a maldade. 1996, 4 horas da manhã, dilatação de 4 dedos, mas não tinha parteiros. A saúde onde eu moro me dá nos nervos. Nome da mãe? Andréia, preta, nesse mundo é treta. Quando madura, via que a vida era dura. Parecia que Deus olhava e dizia, poucas ideias. Prazer, sou sim, o desgraçado, como engravatado tinha me falado. Mas ele ficou impressionado, porque além de nego drama, sou um negro estudado. E eu sei que tem muito a estudar. Porém, na academia da hipocrisia, a matéria que eu não entendia, eles querem tirar. Mas um dia, eu chego na universidade. Eles nem estão ligados que a vida serviu de faculdade de apenas 3 matérias: miséria, escravatura e infelicidade. Pois é, Brasil, eu nunca tive um boot de 1000, mas no sistema eu vou tentar dar uma volta, porque eu quero ver, meu bem, quando o neném eu tiro 100, eles falarem que foi cota. Repare como o público ele reage, assim, é como no teatro mais ou menos. Futebol tem essa reação, como a reação instantânea no slam, principalmente no campeonato de slam, que o público é o definidor, é o avaliador, né, que são selecionados. E o próximo slam, e o último que eu quero trazer para vocês, que é sobre a questão feminina. Tem outro slam do Lucas Penteado, mas eu quero finalizar esse trabalho. Eu vinha também a caráter. Eu vim com a camisa da Mary Moore. E
assim, ela tem aquele estereótipo de ter feito filmes sobre, entre aspas, né, esse estereótipo de loira burra, e ela lutou toda, principalmente nos finais de seus anos da carreira dela, né, em busca de papéis que tentassem destruir, tentassem colocar por terra esse estereótipo, e também o estereótipo da marca, que os produtores colocaram, né, da marca da sexualidade. Então você sexualizar o corpo feminino. E por mais que essa camisa é uma imagem sexy dela, eu gosto muito de dizer que antes da Marilyn Monroe vem a Norma Jeane. E essa questão de que o feminismo brasileiro ele vai estar muito engendrado, interligado nisso. Esse poema é da Mídria e do programa que eu relatei na primeira parte do Manos e Minas da TV. Na verdade é da TV Câmara, às vezes é colocado na TV Cultura. Então eu indico esse canal para vocês, esse programa, né, Manos e Minas, da TV Câmara e também da TV Cultura. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho outro problema. É que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou... Para outros eu sou preta. Para muitos e muitos eu sou parda, ainda que eu sempre tenha ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial, quando me chamem de parda, fique tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop como Anitta quando pratica apropriação cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os seus símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Khan a sua obra-prima, Mona Lisa da miscigenação, e ode ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema. Não sei da cambalhota. E não importa, que pra alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina pra minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado que por muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos do meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas. Mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se armando, se amando. Porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom, bombom. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi. Como é bonito, assim, forte. Esses poemas, eu falo poemas de manifesto, protesto, muito forte. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo já vai 23 minutos. E só para concluir, quando o Lucas Penteado citou no vídeo sobre a questão racial, a questão também das cotas das universidades, e quando a Midra, porque eu citei agora a camisa que eu estou vestindo da Mary, quando a Midra coloca sua experiência de vida, sobre esse seu contexto, dentro de um contexto social, por mais que esse contexto social foi ali à margem da sociedade, foi muitas vezes vítima de racismo, muitas vezes vítima também da questão do feminismo. Então é muito importante você você entender esses contextos que essas poesias estão inseridas, né? E antes de terminar, a sigla é da TV Cultura, na verdade, que eu estava reparando aqui, o logomarca de Manos e Minas. É um canal que eu indico a vocês, o canal da TV Cultura, esse programa Manos e Minas, que também traz os slams para dentro da TV brasileira. E espero que é isso, espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu sou o Carlos André Alves Santos, aluno da disciplina da matéria Prática de Letramento em Língua Portuguesa da UFV-JM de Diamantina, matéria lecionada pela professora Juliana Leal. Agradeço a todos.
Tchau, tchau.